Começamos mais um Conversa de Baia. Hoje, um dia muito especial para mim. Tô recebendo dois grandes amigos aqui, que foi difícil, né, eu conseguir a agenda desses caras, porque a agenda deles é lotada, a gente sabe como é que é, ter que mexer com apostas esportivas e, além disso, também ter outros compromissos. Então, assim, tô muito feliz de receber vocês hoje aqui no Conversa de Baia para a gente poder trocar uma ideia sobre a importância das apostas esportivas hoje no mundo, né? E como é que é, Maurício, conciliar hoje o trabalho da polícia com apostas? É tenso, né, cara? É tenso, é tenso. Eu confesso que nos últimos tempos eu tenho reduzido a minha disponibilidade pro mercado de apostas na medida que eu fui consolidando um patrimônio, né? Uhum. Eu me dedicava muito, assim, passava muitas horas do dia e atualmente eu tenho dado uma equilibrada ali, até por questões familiares mesmo. Mas eu consigo bem, assim, acho que é possível. E você, Alexandre? Conta pra gente aí, cara, um pouco das tuas origens, como é que isso impulsionou o cara que você é hoje? Cara, eu trabalho há muitos anos numa empresa familiar, né? Uma empresa dos meus pais. Então, pra mim, já é algo mais consolidado, mais tranquilo. Eu acho que a aposta na minha vida até hoje só foi brincadeira. Na verdade, eu fiz foi voltar um pouco. Porque eu tava levando um pouco mais a sério, né? Eu dei uma freada, uma parada, porque não é tão brincadeira quanto Com certeza, cara. vocês acham, né? Quando a aposta entrou na tua vida, Alexandre? Porque eu sei um pouquinho da história do Maurício. O Maurício começou em 2007, 2008, Isso. salvo engano, né? Isso. E Maurício já... E aí ele falou, Samed, mas eu me profissionalizei em 2020. Demorou, mas veio. Época de pandemia, cara. Ou seja, todo mundo no lobby, todo mundo, assim, preocupado do que... Sabe, no looping, assim, do que fazer na vida. O Maurício tava apostando e ganhando dinheiro. Então, conta pra gente, Alexandre, quando tu começou, e você já disse que foi de uma forma recreativa, mas o que te deu start pra iniciar esse processo aí? Eu não vou saber dizer exatamente quando foi, mas foi o Diego. É mesmo, cara? Aí, Diegão, você é o grande incentivador do Alexandre, cara. Diego me ligou do nada, eu tava em casa. Alexandre, cara, tu tá jogando Descobri uma forma de ganhar dinheiro. porque tu é doido, tu isso, tu aquilo. Eu falei, como assim, Diego? Joga, cara, entra nisso aqui e tal. E na época ele me apresentou a Betano. Eu não jogava nada, zero. Certo. Aí baixei lá e tal, fiz login. Comecei a gostar. Falei, cara, realmente esse negócio aqui é bom. Aí de lá pra cá, cara, só foi... Só foi crescendo a vontade de jogar. Cara, realmente, hoje eu tô bem mais tranquilo até por falta de tempo, né? A questão de conciliar o tempo de jogar e trabalhar, realmente ele tem muito a ver. As pessoas às vezes acham que Sim, não, com certeza, é difícil. não requer tempo, não requer... Pra você jogar, você tem que fazer um estudo, você tem que saber o que você vai fazer, não é tão simples assim. E hoje eu tô realmente sem tempo pra isso. Eu tava até comentando com o Maurício aqui antes, falei que pra ele que virando um ano aí eu queria dar uma organizada e tal. Quando a gente brinca e fala que tempo é dinheiro, a gente, cara. de fato, é uma realidade, né? Consegui um tempinho pra voltar aí pro mercado aí, pô. Vamos voltar. Mas ano que vem eu acho que Consegue acertar mais, né? dá um tempo bom. E falando em estudo, cara, é impressionante assim, a gente tem casos aqui. Maurício mudou a vida dele através do estudo. E a gente sabe que o estudo é a forma mais importante da pessoa conseguir Sem dúvida. crescer e galgar bons caminhos na vida. Porque a gente pode perder tudo na vida, a gente só não perde conhecimento. Sem dúvida. Não é verdade? Quando a gente aprende algo, Os mães isso não sempre se disseram tira. isso e sempre é verdade, né? Com certeza, cara. Estuda, Verdade, Maurício. é. Estuda, Alexandre. Estuda, Pode Sam. tirar tudo menos o seu conhecimento. Independente do que seja, né? Independente do que seja. Sem dúvida. Estudar alguma coisa. E aí, entra exatamente nas apostas esportivas. A gente tá com o Maurício aí, que ele falou assim, cara, eu jogo desde 2007, 2008, mas eu me profissionalizei em 2020. Por que você considera, Maurício, que você só se profissionalizou em 2020? Então, cara, quando a gente começa a jogar, normalmente tem uma curva de aprendizado, né? É até um problema social, assim, muitas pessoas não conseguem enxergar essa curva, ou às vezes são influenciadas por pessoas que erroneamente mostram para eles um caminho ali que talvez Vendem facilidade. tenham facilidades e por aí vai. Mas assim, é necessário se romper essa curva de aprendizado de forma conservadora, de forma consciente. Então, durante muito tempo eu fui um apostador doméstico, um apostador recreativo, que perdia com segurança, digamos assim. Entendi. Eu disponibilizava um valor para brincar ali, para correr o risco ali, curtir aquela adrenalina, aquela coisa,
mas nunca apostei valores que poderiam interferir na minha segurança financeira, na qualidade de vida da minha família. Maurício, então você sempre teve essa consciência? Sempre tive essa consciência, sempre tive. Ah, isso é importante, hein? Você que está em casa, entender que aqui tem pessoas que de fato apostam, mas apostam com segurança e tem um controle emocional em cima Eu me considero assim, apostador profissional. A partir de 2020 foi um momento em que eu consegui. Eu era apostador criativo, perdi um dinheiro pequeno ali com regularidade, aí depois eu consegui ficar 0 a 0 nesse período, né? Passei a ficar 0 a 0, neutro, tendo alguns lucros ali mais baixos. E a partir de 2020 foi quando eu realmente pude passar a ter ganhos mais significativos. Eu considero que eu me tornei profissional porque foi um momento em que os meus ganhos eles passaram a impactar a minha vida. Serem expressivos, de fato, expressivos, né? e se tornarem a minha principal fonte de renda. Mas isso foi resultante dessa própria curva que você teve? Eu acredito que sim. De ter uma reserva interessante para isso já em cima das apostas, ou o caminho foi inverso? Ser diante do trabalho, como você bem colocou aqui, o estudo foi revolucionário na sua vida. Então, de alguma forma, você já era servidor público, já tinha uma reserva financeira. E nesse período, assim, por exemplo, eu fiz algumas pausas, né? Como o Alexandre falou aqui, que atualmente está meio sem tempo, eu também tive algumas pausas, eu não fiquei disponível no mercado ininterruptamente, né? Então, assim, eu parava, estudava para um concurso, eu passava por um momento mais conturbado na faculdade, e aí, enfim, eu tive algumas pausas, eu cheguei a ficar alguns anos nesse período sem apostar. Fiquei alguns anos, assim. Entendi, cara. E aí retornava, e, enfim, ia conhecer outras pessoas do mercado, ouvia profissionais, batia a cabeça em algumas coisas, mas me levantava e foi construindo essa inteligência emocional, né? Que legal, cara. E a partir de 2020, foi quando eu considero essa marca importante, como eu falei, foi quando esses ganhos passaram a ser expressivos na minha renda e a partir daí passaram a compor a maior parte do meu patrimônio. E eu costumo dizer, né? Foi a partir daí que eu comecei a ter problemas para encontrar sites para jogar, né? É mesmo, Maurício? Porque eu acho que é uma métrica interessante para você saber o quão profissional você se tornou, né? Aquele momento em que os sites não te aceitam mais com tranquilidade. Né? Caraca, Alexandre, já pensou chegar nesse patamar? Você vai fazer um cadastro numa casa de aposta. E aí, cara, Maurício, esse eu não quero, porque esse vai me arrancar dinheiro. Quando o CPF começa a ser negado, porque o site de aposta ele age como se fosse um cassino, né? A partir do momento que você se torna um ganhador, quanto mais, ele começa a te reprimir, de fato. Ele começa a te reprimir, a te cercar até o momento que ele te convida realmente a se retirar ali. E aí você vai... É assim que funciona mesmo, Maurício, para todo mundo entender. Você é um ganhador constante. Sim. O site, as casas de aposta, elas conhecem você, o teu perfil. Isso, elas conhecem o perfil. Como é que funciona isso na prática? Por exemplo, como é que eles te limam? Vão te limando aos poucos. Como é que é feito isso? Eles vão reduzindo os seus valores de aposta até que chegue num valor que para você não tem nenhum interesse. Caraca, que interessante. A gente costuma dizer que a stake que o jogador usa, né, que é um pedaço do que ele gerencia ali no dinheiro que ele tem, eles começam a reduzir a sua stake a níveis que para você não tem mais viabilidade. A stake, para todo mundo entender, tá? É o valor que tu tem de aposta, como é que funciona isso? É uma parte do seu dinheiro. Então, assim, se você separou um dinheiro para operar no mercado, você vai definir uma referência de valor para você utilizar a título de cada uma das entradas que você faz. É como se fosse um controle de banca? É um controle de banca. Entendi. Então, você vai definir aquela parte como um pedaço do seu dinheiro que você vai colocar em cada aposta que você fizer. E aí, as casas fazem com que essa stake vá se reduzindo num patamar que não tenha mais viabilidade para você enquanto jogador mais profissional. Você perde o interesse porque a casa não te dá o retorno que você precisa em cima do risco que é apostar. Aí, invariavelmente, né, é uma coisa que até grande parte das pessoas desconhecem, principalmente, por exemplo, os membros do governo, né, no que está sendo proposto de regulamentação. Você não consegue mais jogar no seu CPF e, invariavelmente, você tem que usar as contas de outras pessoas. Caraca, Maurício. Aí que você vai precisar dos familiares, dos amigos, das indicações de contas de terceiros para que você continue jogando. Isso é interessante, porque assim, aqui eu estou diante de um apostador profissional e a gente está diante também de um apostador que ele ainda não se considera profissional, mas ao meu ver, em cima dos ganhos dele, ele já é um profissional. Alexandre, já está acontecendo isso contigo também nas casas? Por exemplo, eu sei que você aposta muito na Bet365 e na Betano, que você começou, acho que no início desse ano, no final do ano passado, com mais constância na Betano.
Como é que as casas de aposta estão te vendo? Já aconteceu o caso aí igual do Maurício, de você já ter que procurar uma outra casa de aposta? Não, ainda não cheguei nesse nível não, porém eles já em alguns momentos chegaram a limitar o valor A stake. que eu posso apostar naquele determinado jogo. Isso já aconteceu. Caraca, já estão te mapeando. Tá vendo? Mas O mercado já tá reduzindo a liquidez. Já estão. Exatamente. Então o negócio tá bom, cara. Quando você percebe que os caras estão bem, é porque os dois têm cordão de ouro. Então, como eu ainda não tenho cordão de ouro, então eu não tô nesse nível de aposta. Então você já sabe que os caras estão bem quando eles estão com cordão de ouro. Então você também já é profissional, entendeu? tô longe ainda, tô bem tranquilo com isso aí. Ô Alexandre e Maurício, pra galera que tá em casa entender, como é que funciona o mercado de aposta? A gente sabe que existe o fator de variação, né? O fator da variável ali para você apostar, que é as determinadas odds. Sim. O que é odd, para todo mundo entender? Cara, odd é um multiplicador. O que esse multiplicador representa? Assim, as casas de aposta, eles têm departamentos de precificação, né? Pelo menos as maiores delas. E as outras são ou elas têm um departamento de precificação, ou elas são hospedadas em algum outro site que tem um departamento de precificação. Entendi. A exemplo do 365, que é o maior site do mundo, né? Perfeito. A maior casa de apostas do mundo, ela tem um departamento de precificação, de estatística robusto. Então, assim, eles têm odd maker, que a gente chama, né? Que são os analistas, né? Tanto sistemas quanto pessoas físicas que fazem esses cálculos de probabilidades. Uhum. Então, um evento esportivo, apesar de ser um evento subjetivo, ele pode ser, sim, apurado em matéria de probabilidades. Então, assim, o nível de informação é tão grande que pode-se calcular, através de modelos estatísticos, a chance de cada evento da partida acontecer. Com base nessa chance, a casa de aposta apura um deságio, que é o lucro dela, né? Uhum. E te oferece um mercado, que é a odd, que é o multiplicador. Então, vou dar um exemplo. Assim, digamos que vai jogar Botafogo e Flamengo e que a probabilidade apurada seja meio a meio. Então, a chance de cada um dos times ganhar, segundo a estatística apurada, seja 50-50. Então, acaso seria um odd 2, com deságio, vai ficar um odd 1.8, 1.85. Entendi. E aí, essa diferença fica sendo deságio. Essa é a odd inicial, que a gente chama, né? A partir daí, o mercado vai ajustar. O mercado vai concordar ou não com aquele valor. E vai movimentar as odds de acordo com os ingressos e saídas de dinheiros. Eu percebi, o mercado é bastante atrativo, né, cara? E ele faz de tudo para chamar o apostador a querer mais e Sem mais. dúvida. Eu percebi, eu não sei se vocês tiveram essa mesma percepção que eu, a Copa do Mundo mesmo, as odds estavam todas muito altas. Sim. Eu queria que vocês dissessem assim, o que vocês consideram uma odd de segurança, se é que dá para falar isso, se existe essa odd de segurança ou não, a margem, odd 1,5, odd 1.8, odd 1.4, é considerado uma odd de segurança para o apostador ou não existe isso? Por se tratar de um jogo, é um risco e de qualquer forma você está no risco. Cara, vou trazer minha percepção, né? Basicamente, odd de segurança é um odd de valor. Aí é que está o diferencial de quem consegue desenvolver essa expertise de enxergar valor naqueles números, né? Uma odd alta pode ter valor e uma odd baixa não ter valor. Ou vice-versa. Uma odd baixa pode ter valor e uma odd alta não ter valor. Depende. A odd ela tem valor quando você consegue enxergar que as probabilidades matemáticas não refletem o preço que está ali. Entendi. Como é um evento subjetivo, isso acontece. Entendi. Não vai ser na maioria das vezes, obviamente. Na maioria das vezes o cálculo vai estar correto. Mas acontece numa frequência suficientemente boa, suficientemente necessária para que você consiga ficar positivo. É isso, basicamente é isso. Que maravilha. Aqui a gente está diante de um cara que é quase um matemático, né? E que estuda, de fato, estatística e tudo. Eu estava conversando com o Alexandre agora há pouco e ele estava abriu na hora 365 e me mostrando estatística. Ele falou, Samed, olha aqui, ó, não mente, a estatística é essa. E aí ele estava demonstrando exatamente chance de gol, oportunidades criadas. Ele gosta muito de apostar no ao vivo, né, Alexandre? E aí ele demonstrou exatamente que é possível você olhar para o mercado, É possível. ver o jogo de fato no ao vivo e você conseguir fazer uma entrada com segurança. No ao vivo, assim.
Quem tem essa capacidade analítica, no ao vivo, é onde vão estar a maior parte das oportunidades. Cara, que interessante. Não significa que previamente não tenha, mas normalmente são mais ajustadas. E aí, enfim, vou dar um exemplo prático, assim. Ontem teve Cruzeiro e Flamengo, né? Cruzeiro e Flamengo. Vamos lá, né? E o Mengão ganhou, né? O Mengudo. Conversando com alguns amigos, né? A gente, só para exemplificar, citar um exemplo, e a gente conversando e tal, e as pessoas comentando qual seria a postura do Flamengo diante da decisão da Copa do Brasil. Então, assim, é um jogo que já entra com um fator adicional meramente às estatísticas. Entendi. Por quê? Porque quando o site precificou e jogou aquele jogo, ele não considerou que o Flamengo tinha uma decisão, ele não considerou que, eventualmente, aquele jogo teria um contexto diferente. Entendi. Aí é que está a subjetividade, né? A precificação, ela considera a estatística, depois que ajusta o mercado. E aí eu comentei com os colegas, falei, cara, na minha opinião, o valor desse jogo está nas finalizações do Cruzeiro. Interessante, hein? Eu falei, ó, ainda que o Cruzeiro não ganhe, o Cruzeiro vai ter mais volume de jogo. Então, assim, eu acredito que as finalizações do Cruzeiro sejam um mercado seguro. Isso aconteceu de fato? Aconteceu de fato. Eu acho que pagava 1,66, 1,66. E o Cruzeiro, se não me engano, teve 5 ou 6 finalizações a mais no jogo, assim. E o mercado te dá essa possibilidade, né? De você apostar e colocar lá. A equipe A, Cruzeiro, vai ter mais finalizações que a equipe B. Então, agora, diferentemente que não são todas as casas que têm essas mesmas variáveis. Vocês conseguem identificar o porquê? Por exemplo, a Betano tem uma variável que eu acho muito interessante. É mais de 2 gols, né? Ou ambas as equipes marcam. Ele te dá 2 possibilidades dentro de um mesmo valor. Já a Bet365 tem ambas marcam. Sim. E assim, vocês veem isso como uma estratégia das próprias bancas em fazerem isso, das próprias casas de apostas? Eu acho que sim. Eu acho que as nomenclaturas mudam, a forma de apresentar os mercados mudam, mas assim, conceitualmente é a mesma coisa, assim. O 365 poderia te dar esse mercado também, por exemplo, né? E aí, normalmente, o que vai acontecer é que as casas maiores vão te oferecer mais mercados. Perfeito. Casas maiores, mais sólidas, vão te oferecer mais mercados do que casas menores. Hoje em dia, Alexandre, você costuma apostar mais pela Bet365, pelas inúmeras possibilidades que ela te dá, ou você ainda está concentrado mais na Betano ou as duas? Como é que tá isso? Eu hoje aposto muito nas duas. Depende do mercado. Tem uma que tem um tipo de mercado, tem outra que tem outro tipo de mercado. Você deu um exemplo aí agora quanto a Betano, né? Que tem esse mercado aí. A Bet 365 já não tem. E a Betano tem um tipo de jogo que eu gosto de jogar que a Bet não tem. No ao vivo, às vezes, quando o jogo tá 0-0 e algum time tá atacando mais do que o outro, ali você tá vendo que vai rolar um gol só daquele time, mesmo que ele não vai ganhar no final do jogo. A Betano te dá a possibilidade de ir lá e colocar que tal time vai fazer um gol a qualquer momento. A Bet não. A Bet não tem essa opção. Ela quer que você coloque no mínimo mais de 1,5. Ah, é? Não tem mais de meio gol? Não tem. Então, isso eu tô falando depois do ao vivo, né? Ah, sim, depois do ao vivo. Antes do jogo começar, não. A Betano tem. Olha o Alexandre contando pra gente uma estratégia. Excelente, Alexandre. E paga bem. É algo que, se você tá assistindo o jogo, provavelmente você vai estar Você tem outra percepção mesmo. Possibilidade maior de fazer o gol ali na hora, naquele momento. E muitas vezes é o time que tá com a odd lá em cima e ele tá com a chance clara ali de fazer o gol. Então a odd, né, acaba sendo mais alta do que... Entendi. Cara, a grosso modo é isso, assim, essa subjetividade, né? Porque o preço é baseado em estatística, só que tem estatísticas e estatísticas, entendeu? Tem estatísticas que não significam risco, que às vezes é um jogo que tá ali morno, porque você não consegue observar nada de concreto, e tem estatísticas às vezes que o jogo tá no pique do moleque doido, bola na trave de um lado do outro. Então, assim, é isso. Entendi. Cara. Aí que tá o desajuste de preços, né? Só para citar, né? Futebol, como tantos outros mercados, também tem desajustes. O que me chamou a atenção, eu participei de alguns grupos que o Alexandre conduziu, o Maurício. Isso. Cara, e quando eu vi o Alexandre indo em cima de mercado japonês... O Alexandre é um tipster, então. Cara, ele é um tipster. Isso, ele só não se considera, mas ele é um tipster. E aí, cara... O Alexandre apostando em mercado japonês. Eu falei, cara, que cara interessante. Os jogos acontecem 2, 3 horas da manhã. Então, assim, você percebe que existe um esforço de quem tá te oferecendo uma dica
em estudar o mercado e não ser irresponsável com você. E o que eu acho bacana é exatamente isso. E a gente também vai falar sobre até um grupo que o Maurício tem no Telegram, que eu tenho certeza que ele tem muita coisa para falar sobre bons frutos disso. Mas, Alexandre, da onde saiu essa expertise de olhar vários mercados mundiais, mercados albaneses, mercados aí cara, japoneses? Me explica isso aí, cara. Segunda divisão feminina do australiano. Exatamente. Cara, não, então, hoje eu acompanho todos os campeonatos nacionais da Europa. Que legal. Acho que tem um valor muito grande esses campeonatos, né? Hoje mesmo tá tendo Conference League, tá tendo Liga Europa. Foi difícil pra vocês estarem aqui hoje, hein, cara? Eles são jogos mais difíceis de você analisar. São jogos bons para jogar no ao vivo e tal. E se você tiver um tempo de acompanhar, é bom. Mas para você analisar antes já é mais complicado. Esses times, eles têm mais valor em aposta na Liga Nacional deles. Entendi. Você pega uma liga aí na Suécia, na Dinamarca, no Japão, você vai pegar 2, 3 times ali que são disparados melhores. Entendi. Então você não tem aquela 10, 20 times ali que vai... Tem mais assimetria entre os times. É isso. Então tem uma facilidade maior. E quando você parte para esses mercados que sai aí do Brasil, Inglaterra, Alemanha, que é o que todo mundo hoje joga, as odds são mais organizadas, né? Porque não é todo mundo que está voltado para aquilo, não está ligado naquilo. Então, são oportunidades, eu enxergo como oportunidade. Perfeito, cara. E eu gosto, é um negócio que eu gosto, estatística. Eu já ganhei jogo do Japão por você, cara. Eu gosto Fico feliz. Gosto de estudar mercados. É uma coisa que eu faço por gostar, né? Se um dia me der uma renda legal, alguma coisa, não é o que eu hoje procuro. Almeja, né? Não é... A ideia não é essa, né? Mais pra brincar mesmo. Não. Tanto é que na hora que o Sam me ligou, eu falei, cara, cara... Tem que vem contar um pouco da tua história. Você é engrandecedor. Cara, sabe por quê, Maurício? Eu vi esse cara ganhando 30 mil reais num jogo do Real Madrid. E isso é uma coisa que eu fiquei admirado, que eu falei, cara, o cara comprou meu Celta num jogo. Aí o Maurício tá do outro lado ali, o Alexandre, pensando, cara, isso eu ganho todos os dias. Entendeu? E eu acho isso muito legal. Então, assim, cara, eu fico muito feliz porque vocês, de alguma forma, vocês estudam, vocês são responsáveis com as apostas, vocês entendem do mercado e vocês veem isso como uma possibilidade de ser não só um ganho extra, mas talvez como um futuro, uma renda fixa de vocês diária mesmo, porque a gente tem várias formas de ganhar um dinheirinho extra e a aposta também não deixa de ser, embora tenha seus riscos. Sim, sem dúvida. Então, nesse dia eu fiquei admirado com o Alexandre porque eu não só vi potencial nele quando ele começou a demonstrar, né, vários mercados que ele transitava, mas os ganhos. E falando em ganhos, eu queria que vocês explanassem, assim, se possível, ou se vocês já tiveram, assim, algum monitoramento disso. Quanto de mais valor você já conseguiu ganhar no dia ou no mês e qual foi o hedge que a gente fala da perda, né? E também tem isso, né? Como controlar esse emocional, porque a gente não gosta de perder, velho. Então, como controlar esse hedge também e tentar reverter ele de outra forma em lucro, como é que é isso? Tá aí uma das maiores barreiras, né? Desculpa. Uma das maiores barreiras de você conseguir romper esse paradigma de se tornar um ganhador, quanto mais um ganhador frequente, né? Ter frequência de ganhos, né? É você conseguir controlar o seu emocional. O maior inimigo do apostador é o emocional. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente faz essas progressões, quando a gente aumenta as nossas stakes, gerenciar nosso risco, porque a gente naturalmente tem uma coisa que se chama aversão à perda, né? Verdade, cara. Nós temos uma aversão à perda que é muito grande. Então, assim, quando a gente está ganhando, tá tudo lindo, tudo ok, enfim. A partir do momento que a gente começa a perder, é difícil de lidar com esses sentimentos, né? E a gente fica com aquela necessidade de ganho, de compensação imediata, e às vezes acaba tomando atitudes ali que a gente sabe que está errado, mas que não consegue se controlar. E isso acomete todo mundo, mesmo as pessoas com mais expertise, com mais conhecimento, com mais vivência no mercado, ela invariavelmente, em alguns momentos, ela passa por isso.
E aí depois você fala, cara, o que eu fiz, bicho? Eu sabia que não ia dar certo isso e eu me insisti aqui numa coisa que, entendeu? Eu fugi dos meus paradigmas aqui, dos meus controles, então é um desafio diário. A gente costuma dizer que tem dia que não é dia, né, Tem dia cara? que não é dia. Tem dia que você toma 5, 6 heads e você fala, cara, não vou isso. mais, eu tenho que ter esse controle E aí emocional. é muito importante você ter esse controle emocional, essa capacidade ali de gerenciar. Qual foi o maior head? Cara, Maurício, em você uma já aposta, tomou? o meu maior head foi 48 mil. Caraca, velho, 48 mil. 48 mil. Mas de entrada, Maurício, 48 Uma mil. aposta. Uma aposta. 48 mil esse foi bem emblemático, assim. De desempenho, assim, cara, eu não me recordo exatamente, mas já teve dia que eu perdi mais de 100 mil em 24 horas. E Já teve dia que faturou quanto? já teve dia que eu já faturei mais de 200 Que em 24 fera. horas. Agora são mercados diferentes. Aqui eu tenho um lado, o Alexandre só aposta em futebol, de fato, né, Alexandre? Sim. E o Maurício, a expertise dele toda é voltado para FIFA. Pro FIFA. É isso mesmo, mano? É isso. E aí volta lá para a história de 2020, Isso, da pandemia. Com a pandemia. Com a pandemia, né, se esgotaram as ligas, né, profissionais de todos os esportes. E, então, assim, era muito assim, terra arrasada, assim, né? Sabe aquela verdade, imagem da cara. Times Square sem ninguém? É verdade. Cara, você abriu o The Walking Dead, assim, cara. The Walking Dead total, assim, isso vai ficar pra posteridade. A gente vai olhar aquilo e falar, meu Deus, o que aconteceu com o mundo nessa época aqui, né, cara? Então, assim, você abriu o mercado de ao vivo, hoje você abre, você vai ter centenas de eventos, né? 24 horas, assim. Sempre vai estar acontecendo alguma coisa em alguma parte do mundo. Sim, com O certeza. sol vai estar raiando em alguma parte do mundo e vai estar acontecendo alguma coisa. E aí, com a pandemia, com essa loucura que a gente viveu, as ligas praticamente todas foram suspensas, assim. Ficaram algumas poucas acontecendo, assim, de alguns países mais negacionistas, tipo Bielorrússia. Aí tinha uma liga ou outra que estava acontecendo, Nicarágua. E aí, com isso, os esportes ganharam muita força, né? Porque passaram a se reproduzir de forma simulada os eventos esportivos, e a reprodução simulada ela tem se tornado cada vez mais real, né? E ganhado espaço nas competições esportivas, né? Ligas esportivas acontecendo nos canais de esporte, né? Hoje a gente tem LOL, Liga de LOL, os CSGO, mais pagam no mundo, né, por cara? aí vai, algumas equipes aí profissionais, exatamente. E essas ligas ascenderam muito forte, assim, durante a pandemia, né? E aí, com essa ascensão, algumas ligas privadas de FIFA, elas passaram a ocupar o espaço que era do futebol. Então, assim, surgiu a Liga Battle 8 minutos. Aí você abria lá o futebol, só tinha essa liga acontecendo, né? Como é que você fez pra se especializar Aí eu comecei a assistir, cara. Comecei a assistir, ver os jogos no ao vivo. Eles tentavam traduzir para um torneio de FIFA, de futebol, os mercados que se tinha nos esportes de futebol regulares, né? No futebol real. E aí eu fui vendo que aquilo ali trazia uma simetria, assim. Entendi. Tinha algumas coisas que não eram passíveis de se precificar como no futebol real. E aí, à medida que eu fui conhecendo aquilo ali, eu fui descobrindo alguns mercados e consegui me tornar muito positivo. E passei a ver aquilo como o grande nicho, assim, de conhecimento meu, assim. Que maravilha. Realmente foi onde eu consegui ter mais ganhos mais expressivos e passei a concentrar meus esforços de apostador. Hoje o FIFA nesse tem mercado. uma diferenciação de modalidade, né? Salvo engano, é FIFA de 8 minutos, Sim. 10 minutos e 12 minutos. As ligas, elas assim, algumas ligas ascendem, aí elas caem e fica nessa. Por exemplo, tinha uma liga de 10 minutos que era Live Arena, que era uma liga famosa, que era sediada na região da Ucrânia, aí com a guerra ela foi suspensa, aí voltou outra liga, que era sediada na região da Bielorrússia, que era a Adriatic League, e aí fica nessa, assim, algumas ligas ascendem e outras são suprimidas, mas algumas permanecem. Agora você teve um dificultador, né, Maurício? Porque assim, uma coisa é a gente fechar o nosso nicho de possibilidades a nível de futebol agora para times. Então a gente consegue concentrar ligas ali e pegar os melhores times do mundo e talvez concentrar os nossos valores em cima dele. Agora, como é que foi para você conhecer os melhores jogadores do mundo em todas as ligas de FIFA? Como é que você fez, cara? Aí, assim, como essas ligas são privadas, elas não necessariamente elas são... os melhores jogadores estão representados nelas. São ligas privadas, né? Entendi. Então, assim, a gente poderia fazer uma liga nossa aqui e conseguir profissionalizá-la, divulgar em estatísticas, conseguir credenciamento em empresas de aposta? Em empresas de auditoria, né, de esportes, e conseguir, por exemplo, profissionalizar uma liga. Entendi. Então, assim, à medida que eu comecei a acompanhar bastante aquilo ali, eu passei a ver que
passei a conhecer os melhores jogadores, né? Passei a conhecer os melhores jogadores, os piores, e passei a entender o comportamento deles dentro dos jogos. Então isso me trazia uma facilidade muito grande em predizer quem ia ganhar e quem ia perder, se seria o melhor, se seria o pior, de acordo com o desempenho do jogador ali. Então hoje praticamente a aposta é em cima de vitória ou derrota? Não só vitória e derrota, quantidade de gols, handicaps, né, que a gente chama de handicaps, que diferença de gols, se o jogador vai perder de um saldo maior ou menor, você consegue ter essa percepção, assim. E diante do mercado de futebol pro mercado de esportes, sobretudo FIFA, existe uma diferença de mercado absurdo a nível de odds? Existe. O FIFA, ele paga mais? Paga mais porque ele tem mais desajuste de linhas. Porque a gente falou, né, que o Alexandre comentou sobre essas ligas menores, né? É mais ou menos o mesmo raciocínio. Entendi. Quanto maior uma liga, quanto mais gente operando, quanto maior o nível de detalhamento estatístico de informação, mais justo vai dar aquele mercado. Não significa que não tem oportunidades, né? Eu citei o exemplo desse jogo do Cruzeiro e Flamengo, que era um jogo grande, que tinha oportunidades, assim como vários outros têm, né? Sim. Eu conheço pessoas muito boas no mercado que extraem muito dinheiro de ligas grandes, né? Alguns conhecidos ganham muito dinheiro na Liga dos Campeões, os campeonatos nacionais, que são ligas extremamente ajustadas, mas pessoas que conseguem ganhar dinheiro, inclusive em mercados pré-live, em mercados não necessariamente em live, que é uma análise um pouco mais fácil, né? Mas o grande diferencial do FIFA é esse, que ele traz odds mais desajustadas, por ser um mercado menor, por ser um mercado que tem menos fluxo de jogadores. Ô Maurício, como é que você faz hoje para concentrar, por ser um apostador profissional, teus ganhos e perdas? É a esposa que controla isso? Controla bastante, assim. Fica sobre a tua liberdade, o apostar, o conduzir, né, as melhores oportunidades, Sim. Ou ela também se tornou uma apostadora? Ela foi fundamental. Ela não é uma apostadora, mas ela é fundamental nesse controle ali administrativo. Ela foi fundamental nessa guinada que a gente deu de conseguir formar um patrimônio mais sólido. Que maravilha. Inclusive em momentos de perda, como eu falei aqui agora, né, que você tem que ter aquela expertise, aquele controle emocional, ela ajudou a me frear. Então, sem dúvida nenhuma, é importante você ter alguém ali também para amigos ou com certeza, pessoas próximas que consigam te trazer essas situações. E você, Alexandre? Conta pra gente aí, falando em emocional, qual foi o head mais difícil de tomar e se dá para falar em números aí, o que você já conseguiu produzir no mês ou num dia e um head assim significativo para você? O head mais significativo, cara, foi pouco, baixo. Assim, né, comparado ao Maurício não dá. Mas foi 5 mil numa única partida só, né? Porque geralmente eu costumo jogar valores um pouco mais altos, só que não a esse nível de valor. É ruim porque você espera um resultado diferente. Com certeza. Mas como é um negócio mais por diversão, eu pego mais leve, né? Sim, com certeza, mais leve. A questão do ganho, aquele lá foi... Cara, aquele ganho de 30 mil foi absurdo. Foi o maior. Que maravilha. Legal, cara. É bom, cara, você fazer uma aposta e saber que você pode sair dali e comprar um Celta. Vou ligar pro Samed e vou oferecer o Celta. E vou oferecer e comprar o Celta dele. Cara, isso é satisfatório. Legal. Você muda a vida, você muda, sabe? Você sai de uma dificuldade se você estiver apertado e tudo. E uma aposta muda a sua vida. Quando eu consegui... Desculpa. Não. Quando eu consegui virar esse patamar, né? Que eu consegui construir um patrimônio do mercado que foi permitindo que eu me tornasse mais audacioso, né? Não foi durante a minha vida toda de apostador que eu fui audacioso, né? Eu fui me tornando audacioso na medida que eu fui conseguindo construir uma jornada vencedora. E isso é importante, né? Porque, assim, não dá pra negar os problemas sociais que as apostas trazem. Com certeza, cara. Eu sempre falo assim, eu não gosto nem de advogar muito a favor do mercado, porque eu tenho essa dificuldade em carregar essa... Como é que eu vou dizer, cara? Essa responsabilidade, entendeu? Porque eu sei que, de fato, poucas pessoas vão conseguir ser ganhadoras contumazes, ser ganhadoras que tenham uma jornada, assim, lucrativa como eu tive. Mas no frigir dos ovos da vida é assim, cara. Né? Assim, a vida, de fato, é a minoria das pessoas que vai conseguir atingir os grandes objetivos, né? Que vão estar nos topos de cada segmento. Então, eu acho que isso é natural.
Vocês chegaram a conhecer pessoas dentro da história de vocês aí no ramo de apostas, pessoas que conseguiram ter perdas significativas a nível de perder carro, vender carro para apostar e tudo, e não ter esse retorno? Vocês chegaram a vivenciar isso? Eu conheci algumas, cara. Conheci algumas. Como eu mantenho um grupo, né, um canal no Telegram, um canal gratuito. Ultimamente, assim, já tem um certo tempo que eu tenho dispensado cada vez menos tempo, confesso, para esse canal. Mas um canal que já teve um crescimento assim significativo. Hoje a gente tem 4.000 membros, 4.000 alguma coisa, mas já teve tipo uns 10, Eu 15. tô lá, e as entradas que o Maurício faz, cara, pode ir com segurança que dá certo. Já teve uns 15.000 membros, né? E tem outros administradores também, não sou só eu o administrador, assim, outras pessoas mandam dicas também, né? Mas é um grupo que já teve um quantitativo mais significativo de pessoas. E, cara, a gente ouvia diversas narrativas de pessoas que perdiam muito dinheiro, que se complicavam financeiramente, que pediam ajuda, ou pessoas que oferecem contas negativas com valores absurdamente negativos, né? E isso é preocupante, assim. Vocês chegaram a ter, Maurício e Alexandre, assim, alguma crise de consciência emocional em razão disso? Principalmente você, o Maurício, por ter esse canal no Telegram, de pensar eu já assim, um pouco, assim. e falar, cara, eu posso estar me responsabilizando. Eu já tive. Como é que foi isso, cara? Cara, invariavelmente, assim, algumas vezes passa pela sua cabeça. Inclusive, foi um dos fatores que eu nunca comercializei muitos produtos, assim, no canal. Eu nunca trabalhei na expansão dele no intuito de me formar como um profissional de vendedor de dicas, né? Eu nunca investi nesse crescimento, nas redes sociais, enfim. Porque realmente é difícil. Eu confesso que eu tenho dificuldade com isso. E não só tratar o emocional, porque assim, hoje uma das doenças que mais crescem no mundo é depressão, transtorno, né? Sem dúvida. De ansiedade e tudo. E aí a gente fica pensando, como um apostador consegue lidar com esse tipo de pressão? Eu já vi amigos perderem 6 mil reais numa partida e o cara teve a opção de sair antes e ganhar 3 mil. E ele se deu o direito de ficar até o final e perder 6 mil reais. Eu não consigo lidar emocionalmente com uma perda nesse nível. Uhum. Como é que vocês fazem para controlar esse emocional e ter segurança? Porque é muito difícil. Sim, sim. É um desafio. É um desafio, sim. Realmente, você tem que desenvolver essa resiliência emocional, essa capacidade de avaliar ali as situações, né? E ver qual o momento mais oportuno de você sair de um jogo, por exemplo, sair de uma operação. Mas, acima de tudo, assim, é você saber que o risco que está envolvido ali é um risco muito alto, né? Então, assim, eu acho que a grande questão das apostas esportivas é que ela tem que se tornar algo grande na sua vida de forma natural, né? Eu acho que o Alexandre é um grande exemplo, assim, de uma pessoa que tem rompido essa barreira de forma saudável, de forma sustentável, né? Porque a gente tem vivido no Brasil uma enxurrada de entrada de casas de apostas, enfim, os caras dominaram a mídia, os caras dominaram os clubes brasileiros, né? Sem nenhum nível de controle de mídia, de exposição. Salvo engano, dos 20 clubes da Série A, hoje só tem 2 que não tem o patrocínio master de casa de apostas, né? Acho que é a Inter e Grêmio, que é o Banrisul, né? Banco do Rio Grande do Sul. A todos os outros 18, o patrocínio master é uma casa de apostas. Então, assim, e a mídia, eu acho que, cara, é isso, né? Só tem isso. Não tem mais Coca-Cola, não tem mais nada, não tem as empresas tradicionais aí que sempre, né, tiveram espaço na mídia. E recentemente a gente teve uma regulamentação, né, que mexeu muito, inclusive com as casas de aposta, e também que vai ter uma interferência no bolso dos apostadores. Sim. Qual o impacto disso? Já teve algum impacto ou não teve? E como é que vocês veem isso, inclusive? O impacto financeiro é mais a partir do ano que vem, né? O ano que vem vai se ter um controle a título de apuração de impostos, de ingressos, de jogadores, parece que vai ter um controle maior pelo que tá sendo. A gente tem a lei, mas a gente não sabe exatamente como é que vai ser a operacionalização, a execução disso, né? Não tá muito claro ainda. Mas era necessário essa parte de... Eu tenho algumas críticas à lei, assim, essa de tributação do jogador, na minha opinião, é um ponto negativo. Chega a ser um absurdo pra mim, cara. É um ponto negativo, acho que deveria ter se espelhado em locais que dá mais certo. O Reino Unido é um grande exemplo, né? E o jogador lá é isento. Tem que se tributar o lucro das casas. Caraca, interessante, Maurício.
Você tem concentrado contas lá? Porque como você falou em contas, você com certeza tem várias contas. Eu tenho então, várias. Você tem concentrado suas apostas. Eu ainda mantenho algumas lá, ainda mantenho algumas no Reino Unido. Tem algumas fontes de contas do Reino Unido e eu uso algumas contas de lá. Uhum. Então esse é um ponto que, a meu ver, é muito negativo, né? A forma como está sendo conduzido, porque infelizmente o nosso governo está criminalizando o jogador, né? Eu acho que o caminho não é esse. Apesar disso, eu reconheço alguns avanços, que essa questão de mais incentivo ao jogo responsável, de controle de publicidade, enfim, tem pontos muito positivos e questões de saúde pública que tem que ser política de conscientização, né, Maurício? Sem dúvida. E é outro ponto que eu quero falar aqui com vocês, porque assim, eu vejo muitos famosos surfando a onda das apostas. Então, muitas casas têm procurado artistas famosos exatamente para conseguirem hypar as casas e eles conseguirem mais retorno, incentivando as apostas. Só que eu não vejo na televisão brasileira, como também deles, essa política de conscientização. Que a gente sabe que hoje o público brasileiro é um público muito carente e imediatista. A gente quer tudo para ontem. Uhum. Então, recentemente saiu uma reportagem na UOL mesmo que grande parte dos beneficiários do Bolsa Família aposta, salvo engano, mais de 10 milhões. As casas faturaram 3 bi, segundo o Banco Central. Então, assim, como é que vocês veem isso a nível de responsabilidade? Vocês por apostarem, vocês por terem também amigos, familiares próximos. Fiquei muito feliz de você colocar, Maurício. Poxa, uma criança sabe que eu sou apostador e isso também é uma linha muito tênue de saber assim, o que apostar e o que não apostar. Como é que vocês veem essa responsabilidade dos artistas frente a um tema tão importante e que as pessoas não falam a respeito sobre conscientização das pessoas e responsabilidade de apostar? Como é que vocês veem? Manda a visão aí, Alexandre. Cara, é uma responsabilidade muito grande. Por menor que seja, eu comentei com você mais cedo, o Summit é amigo meu há muito tempo, tem alguns amigos que jogam, e aí ficavam pedindo pra gente montar grupo, lembra, Summit? Sim, sim. Vamos montar um grupo aqui e tal. Beleza, a gente sei lá, nem quantos grupos a gente chegou a montar. Eu montava um grupo, e eu sempre cortando, sempre saindo. Hoje eu não monto mais grupo. E até comentei o motivo pro Summit, falei, cara, a responsabilidade é muito grande. De fato. Que seja 30, 40 pessoas, o nosso negócio ali era muito ligado na amizade ali e tal. Só que quem tá do outro lado lá, às vezes perdeu uma grana que era pra resolver a conta de luz, de água, sei lá, enfim. E aquilo começou a pesar pra mim como responsabilidade. Então eu cortei isso, parei com essa questão de montar os grupos, né? Por conta disso, por questão de responsabilidade mesmo, eu achava que não era o correto. Eu acho que o jogo em si, cada um tem que ter a sua responsabilidade, né? E se eu já acho errado a gente fazendo um grupo ali de 10, 20 pessoas, essa galera aí tem uma influência gigante, vai influenciar milhões de pessoas, né? Nem mensurar, né, a quantidade. O impacto disso. Isso é um problema, porque as pessoas essas pessoas realmente formam opinião, né? No Brasil, assim, a exposição te traz uma fama. Com certeza. Como acho que em poucos lugares do mundo, né? Uma pessoa que consegue expor a mídia dela de forma nacional, assim, ela já consegue se tornar um formador de opinião, ainda que ele não tenha conhecimento naquilo que ele tá divulgando, né? E as casas enxergaram esse nicho, né? Elas entraram pesado nas publicidades, enfim, capturando pessoas muitas vezes vulneráveis financeiramente, vulneráveis socialmente, de formação, de educação. E isso é um problema grave, né? Como você falou, essa questão da quantidade de usuários de programas sociais, né? Que acabam por jogar. E realmente falta a construção de uma cultura mais voltada para a educação financeira, para a questão de saúde financeira, e isso é realmente algo que falta e espero que melhore com a regulamentação e, a meu ver, vai melhorar, assim, como eu falei, tem alguns pontos negativos que eu enxergo como a questão da tributação do jogador, mas tem alguns pontos positivos, né, como essa questão do incentivo ao jogo responsável, do controle de quem está jogando, né, eu acho que é interessante. Eu vejo que antes de criar propagandas para um incentivo ao jogo responsável, eu acho que nós
o Estado tem que desenvolver política pública que, de alguma forma, promova a conscientização de como apostar, de educação financeira, Sem dúvida. para que a pessoa saiba exatamente onde ela está entrando e o que ela está fazendo. É claro que isso também é muito particular de como a pessoa gerencia as suas finanças, mas nós temos o dever, enquanto cidadão, de propagar coisas boas e conscientizar o outro do risco, porque apostar, querendo ou não, é um risco. A aposta existe, ela aposta existe desde as loterias. E nós somos acostumados a ver os nossos avós, nossos pais apostando. Só que hoje o smartphone é o equipamento mais utilizado no mundo, como o computador. Então você, no âmbito eletrônico, fazer aposta se tornou muito mais fácil. Tanto que a loteria hoje você também consegue fazer pelo smartphone. Então acredito eu que o Estado tem esse dever de desenvolver política pública capaz de orientar o cidadão da melhor forma possível e ter uma educação financeira e também saber guardar o seu dinheiro, valorizar, investir. Eu acho que falta isso no nosso país, Com certeza. né? E você, Alexandre? Cara, mas eu acho que isso aí não vai ser tão fácil, não. Não, né, É cara? um caminho árduo, É né? bem difícil, porque a gente tá falando aqui de aposta de futebol, de FIFA, dentro de algo que a gente procurou saber como é que funciona, mas o que tá mais puxado aí, se você for pesquisar, são pessoas envolvidas em apostas que são 100% manipuladas, né? Sim, cara. No caso aí, Tigrinho, sei lá, Sim. esses aí. Pois é um fato que... E existe uma diferença muito grande entre você ir para um Sim, tigrinho, sem por dúvida. roleta, e E você... aí eu acho que é um ponto que tem que ser citado, é que a maior parte do faturamento das casas de apostas vem do cassino, né? Então, assim, praticamente todos os sites, eles têm a aba de esportes, né? Que é a aba de apostas de desporto, e tem uma aba de cassino, então, que é um cassino virtual. O cassino virtual, não preciso nem dizer, né? É um ambiente controlado, resultados manipulados, enfim. E é daí que vem o grosso do faturamento das casas de apostas. Tanto que quando você está jogando um desporto, o tempo inteiro ele fica tentando te captar para o cassino. O Alexandre, você também é jogador, né? O Alexandre que é um jogador jogou com mais frequência, durante mais tempo, sabe disso também. Você fica recebendo o tempo todo convites, né? Para se aventurar no cassino, giros grátis. E é uma estratégia. Daí vem É uma estratégia para trazer a pessoa... Daí vem problema do jogo do tigrinho, do aviador, do não sei o quê, enfim. É preciso separar o joio do trigo também, né? E as pessoas que não têm esse conhecimento acham que é tudo a mesma coisa, né? Então, às vezes você tá ali, não, eu tô fazendo uma aposta aqui, a pessoa já te olha, já tipo... Principalmente os críticos do mercado de investimentos mais tradicionais, né? Enfim, que demonizam, né? Sim. Eu entendo perfeitamente. Eu sei que falta conhecimento das pessoas que dizem isso, né? Mas eu entendo. Eu entendo as pessoas terem essa visão. E, enfim, é isso. A grande questão é que muita gente bota isso tudo num balaio só e é bem diferente. Eu vejo coisas extremamente diferentes também e eu não sei, mas aí é um problema cultural, igual a gente está colocando aqui, da necessidade do brasileiro buscar outras fontes e outras possibilidades. Sim. E ele acredita naquilo que está sendo vendido, né, cara? Todos os dias a internet está aí para isso. Nós temos vários exemplos de tipster no Brasil, sim, de pessoas que propagam esse tipo de anúncio, e é uma tristeza, porque infelizmente a gente não consegue modificar e mudar de uma forma rápida, mas eu acredito muito no trabalho de formiguinha, sabe, Alexandre? Sabe, Maurício? Que se nós fizermos a nossa parte, nós conseguimos todos os dias convencer mais pessoas a ter mais responsabilidade, a ter mais atenção e não cair em fake news, né? Que é o que mais tem hoje no nosso país. E tem uma questão assim que eu acho interessante, né, da questão das apostas também, que é o incentivo e a propagação de esportes alternativos, né? Isso é muito interessante, assim, porque as apostas esportivas ela faz com que esportes alternativos eles possam ter fontes de divulgação, ganham visibilidade e atraiam visibilidade que não teriam antes, né? Então, assim, eu vejo pessoas que às vezes passaram a conhecer ping-pong, tênis, por intermédio do mercado de Maurício apostas. também é apostador de tênis, cara. É isso, Maurício? Também. Eu conheço... Tá também se profissionalizando nessa área, nessa modalidade, na verdade. Eu até que tentei
assim, eu conheço relativamente do mercado de tênis, até que eu tentei, só que acabou que eu retornei pro FIFA e me mantenho mais no FIFA por questão de lucratividade mesmo, assim. Eu sei que é possível ter ganhos no tênis, mas o FIFA ainda se torna mais rentável para mim, então acaba que eu dispenso mais tempo. Entendi. Mas eu tenho um conhecimento razoável. Agora eu vou fazer uma perguntinha aqui, que ela é um pouco mais sarcástica, né, nesse sentido. Como é para vocês terem que apostar contra o time de vocês? Ou isso não existe, cara? Eu prefiro não apostar. Pois é, tá aí uma das Porque eu tenho do lado Alexandre Vascaíno e eu tenho do outro o novo campeão brasileiro e o novo campeão da Libertadores. Já lacrou, o brasileiro cara, tá lacrado? Vai ser, cara. Vai ser. Tomara, cara. Deus abençoe. Cara, eu costumo dizer também que foi um dos... Assim, onde que eu enxergo o meu profissionalismo enquanto jogador, né? Um deles é ter deixado de perder e passar a conviver com esse incômodo das casas, né? Passar a conviver com limitação e tal. E outro deles é conseguir enxergar o valor contra o meu próprio time. Eu costumo dizer isso, assim, muitas vezes eu aposto contra o Botafogo. Inclusive naquele fatídico 4-3 do ano passado. Sim. Contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras, eu apostei no Palmeiras, cara. Na virada lá, no finalzinho. Que visão absurda. Peguei um ódio, assim, absurda. Teve o gol na última bola. Sangrei ali no coração. Mas, enfim, capitalizei um pouco de dinheiro ali. E depois, nos próximos jogos, também apostei a favor do Palmeiras e contra o Botafogo, porque eu sabia que o time estava começando abalado e tinha algumas odds boas ali acontecendo. Cara, infelizmente é o mercado. Assim, a gente fica entre a cruz e a espada ali. Mas eu considero também um dos fatores que prova que você tem uma capacidade emocional controlada, é você conseguir apostar contra o Brasil, contra o seu time, contra alguém que você goste. Eu acho que é um fator, é uma métrica que é válida. A gente tem que pensar no retorno, né, disso, que é uma aposta, a aposta requer o risco, mas a gente tem que pensar no resultado final. Qual é o resultado final? O dinheiro no bolso, não aquele time de alguma forma vencer. É isso. Agora contra o Vasco, você não tem passado... Bem mais fácil, né? É bem mais fácil. Tá bem mais fácil, né? Mas é difícil, né, cara? Só que é difícil, cara. muito difícil. São várias Eu possibilidades. entendo perfeitamente. Então, eu prefiro não jogar, porque eu tô assistindo ali, torcendo para que o Vasco ganhe. E eu rompi essa barreira há pouco tempo, eu confesso, assim. É mesmo? Acho que, cara, poucos anos, assim. Eu tinha uma dificuldade enorme em apostar contra o time do coração. É uma maturidade que a gente vai criando aos poucos, né? Sem dúvida. E eu, por ser um flamenguista raiz, eu já apostei contra o Flamengo. É dolorido, né? É dolorido. É dolorido, cara. É dolorido. É dolorido. Estamos chegando ao final do nosso podcast e eu queria que vocês, de alguma forma, falassem para quem está nos ouvindo, assim, o que a aposta esportiva mudou na vida de vocês, a nível de resultado, de como isso foi agregador na sua vida, Maurício, na sua vida, Alexandre, para que vocês conseguissem ter uma estabilidade, adquirir essa estabilidade emocional e também, consequentemente, ganhos financeiros. Cara, no meu caso, como eu falei, né, eu comecei de forma recreativa, mas realmente se tornou a minha principal fonte de renda nos últimos anos. E eu consegui ter um avanço patrimonial que eu jamais imaginei que aconteceria. Eu sei, assim, o quanto é difícil construir um patrimônio advindo do jogo, mas enfim, eu consegui. E assim, ao longo desse processo, eu acredito que eu adquiri uma resiliência emocional muito grande. Eu acho que você resistir a esse processo e conseguir virar a chave, né? Conseguir se tornar um apostador lucrativo, conseguir ter esse controle emocional, faz com que você tenha um crescimento de resiliência emocional muito importante. E além disso, assim, é uma atividade prazerosa, uma atividade que te traz um prazer, né? Depois que você passa a jogar, você não consegue ver um jogo da mesma forma que você via antes, sem você colocar alguma coisa, nem que seja um valor ínfimo, assim. É impressionante, assim, o quanto aquilo é prazeroso você ver um jogo, ou você assistir um evento esportivo, na medida que você coloca algum valor, ainda que seja um valor baixo, né? Então, e isso também é bacana de se apontar. Mas é isso, assim, eu acredito que eu devo muito ao mercado. Como eu falei, eu não nego os problemas que existem em torno do jogo, em torno das apostas esportivas, problemas sociais. Mas, assim, eu afirmo categoricamente que é possível, sim, se ter uma renda, se somar a sua renda tradicional por intermédio do mercado de forma responsável, né?
E é possível ter ganhos expressivos através do mercado. E é isso. Eu acho que o que eu deixo para as pessoas que já jogam e querem virar essa chave, ou que não jogam e querem conhecer o mercado, é ter esse raciocínio de inteligência emocional, né? É saber observar até que ponto pode se correr um risco, separar um dinheiro ali que pode correr um risco, tentar entender o que está fazendo, entender a matemática por trás da precificação, buscar realmente valor e não apostar pelo coração. Eu acho que é isso. Eu acho que o caminho é esse. Que maravilha, Maurício. Depoimento muito importante pra gente. E você, Alexandre? Cara, até eu tô bem mais tranquilo diminuindo aí a quantidade de jogos por questão de responsabilidade mesmo, né? Limitei as pessoas com quem eu converso sobre jogos e tal, porque você vai gerando uma expectativa nas pessoas que eu hoje sou bem tranquilo com isso. Eu sei o que eu vou colocar ali no dia, deu certo, deu, não deu, amém, tchau, amanhã é outro dia, outro jogo, e você não sabe quem é que tá por trás ali, às vezes apostando mais do que podia, né? Então isso foi diminuindo a forma com que eu exponho isso. Antes eu mostrava mais resultado e tal. Queira ou não, você só vai mostrar o positivo. Isso é Verdade. Só vende aquilo que ganha, né? Você chegar ali e falar, pô, me arrebentei aqui e tal. E aí você começa a enxergar que não é bem assim. As pessoas de fora estão achando que é Sim, só sem dúvida. a parte boa do negócio. Então hoje não, hoje eu jogo com mais responsabilidade, tenho vontade de virar a chave mesmo, de fato, falar assim, poxa, hoje realmente é lucrativo, né? Mas eu fico muito ali naquele 0 a 0, ganho hoje, perco amanhã, o negócio vai rolando, nada que me prejudique, mas também não estou passando isso para frente, né? Não estou expondo mais pessoas junto, né? Então eu prefiro ficar mais quieto, mais jogar sozinho. Eu não gosto muito de ficar expondo ganhos, perdas, né? Claro, tem um ou outro ali muito próximo da gente dia a dia. Sim. Você acaba Dividindo, pensando, né? Pô, e aí, tal. E aí essas pessoas próximas também são as pessoas que começam a te mostrar O outro lado, né? o outro lado do negócio. Que aí você fala, caramba, olha o que fulano tá passando. Sim, sim. Entendeu? Não nada que vá mudar a vida do cara também, mas que se você alimentar aquilo, pode virar algo pior, né? Eu jogo hoje por prazer mesmo. Questão de ser prazeroso, é que nem tu falou. É outra coisa, você assiste um joguinho ali, pô, tomara que aconteça isso e tal. Vi uma oportunidade, vou soltar um negocinho aqui pra eu ter um retorno. Eu acho, hoje pra mim é isso. A aposta esportiva hoje pra mim é questão mais de diversão mesmo. Alexandre, e aproveitando que a gente tá no final, deixa um conselho pra quem tá em casa aí sobre apostas, sobre a responsabilidade de apostar. Deixa um recado pra essa galera que tá nos ouvindo sobre a tua experiência. Eu acho que quem tem vontade de entrar, né, no mundo esportivo, que seja por diversão, tem que ter consciência, tem que utilizar um dinheiro que tem que ser considerado que já perdeu, a verdade é essa, né? Você considera que você perdeu, se ganhar, beleza, se não ganhou, tá tudo certo também, porque se você pegar o dinheiro que você tinha um compromisso, você fosse fazer alguma outra coisa, você pode se frustrar, né? Verdade, cara. Essa frustração pode se tornar algo bem maior. Então, é isso. A aposta esportiva para mim é uma coisa muito séria. Hoje eu sou mais pé no chão. Você vai passando alguns anos aí, entendendo como é que funciona. Hoje eu lido isso com mais tranquilidade. Mas antes, realmente, era muito afoito, né? Você queria investir mais. É isso, Aí você tá ganhando, aí você quer colocar mais e acha que vai ficar... alcançar a sua liberdade financeira muito rápido. A gente tem que entender que é um processo, e tudo na vida é um processo e como nós conversamos difícil. Aqui, é educação. Sem dúvida. A educação, o estudo, né? Você empreender tempo ali para de alguma forma entender qual é o melhor caminho a seguir. Exato. Não é verdade, Maurício? Sem dúvida. É engraçado que, assim, algumas pessoas próximas, né, que conseguiam enxergar esse meu progresso financeiro, até porque, como eu falei, né, como eu cheguei a esse ponto de ter que jogar no CPF de terceiros, né, utilizar contas de terceiros, eu dependi dessa rede de fornecimento de contas, né?
para eu conseguir ter uma constância no jogo ali. E aí, invariavelmente, eu joguei nas contas de vários amigos meus e tal. E você ouvir de alguns familiares mais céticos, né, críticas duras, assim, e tal, e algumas observações, às vezes, por exemplo, não existe almoço grátis, entendeu? Então, assim, tá aí um grande problema, assim, tomara que mais pessoas tenham essa consciência do Alexandre, né? De entender que esse processo tem que ser natural. Não é o que você vai começar agora, você já vai fazer um investimento após esportivo, não é investimento, sem dúvida nenhuma, mas pode sim te trazer ganhos através de análise, através de estudo, através de forma responsável. Você pode sim ter uma transformação na sua vida financeira por intermédio desse mercado, mas tem que ser algo natural. Não pode ser algo forçado, né? E, cara, quando eu escutava essas críticas, eu ficava pensando, poxa, tá aí um problema, né? Muitas pessoas enxergam dessa forma, né? Aquela pessoa é uma crítica, mas tem outras pessoas que vão chegar com o interesse de ganhar com essa mesma percepção, de achando que vai ter um almoço grátis, né? Cara, nos últimos anos, assim, poucas noites eu dormi a noite inteira, né? Como eu falei, atualmente eu reduzi bastante a minha disponibilidade de tempo, até porque eu tô na fase da vida mais de desacelerar e curtir mais o que eu já consegui construir do que continuar lutando por isso, né? Mas, assim, é interessante isso, as pessoas não vão ver seu sacrifício, né? As pessoas não vão ver seu sacrifício e até por isso que muita gente se frustra, porque vem com essa expectativa de que é algo fácil, né? Então é importante que as pessoas tenham em mente isso aí, quem vai começar a jogar agora ou quem vai tentar se profissionalizar e eventualmente apostar dinheiros mais expressivos, né? Enfim, deixar aquilo fluir naturalmente e sempre preservando seu patrimônio familiar, sua vida financeira. Eu escutei um pouco da tua história da tua mãe e eu fiquei impressionado, assim, que quando você passou na polícia, você até colocou numa das recentes entrevistas e podcasts que você participou, que o fato dela ter falecido foi um motivo de muita inspiração e motivação pra ti, né, cara? Como é que foi isso, cara, na época? Cara, então, foi muito duro, né, assim, realmente é uma experiência de vida que, cara, marca demais a gente, né? Mas eu acho que é necessário que a gente canalize, né, num fato como esse, assim, uma força motriz para você seguir em frente, né? E, enfim, ficam as coisas boas, ficam os ensinamentos, ficam as boas vivências, né? E a gente carrega... Cara, eu costumo dizer que quem é de verdade nunca morre, né? É verdade, cara. Então, assim, é verdade. Quando a gente tem um sentimento muito forte, a gente pode transformar isso em uma coisa viva dentro da gente, a ponto de, cara, a pessoa nunca morrer dentro da gente, né? É isso. Então eu carrego isso, cara. Eu lembro dela todos os dias, né? Invariavelmente, assim, não passa um dia da minha vida sem lembrar dela, mas eu confesso que hoje em dia isso não me traz tanta dor, assim. Isso me traz um conforto, um acalanto, assim. Hoje em dia eu consigo lidar bem com essa situação. Fico muito feliz por esse teu testemunho, Maurício, porque, assim, tá aqui o Alexandre, eu conheço os pais do Alexandre, eles têm uma história de vida muito bonita, sabe, de empreendedorismo, né, Alexandre, de garra e tudo. E assim como... Eles são os fundadores da escola, né? São. Assim como aconteceu contigo, aconteceu comigo também, e, cara, acho que você falou uma frase que, para quem está nos ouvindo aí, é absurda, para quem já sofreu uma perda, porque a perda, ela reverbera de formas diferentes, né, em cada pessoa. Então, para uns, a morte dura um dia, para outros dura 5 dias e para outros dura uma eternidade. Só que depende de como a gente vai transformar essa saudade em força motriz pra gente. É né? isso, cara. Então, eu digo sempre que minha mãe é uma continuidade constante daquilo, dos meus ensinamentos, daquilo que ela transformou na minha vida e daquilo que eu tento passar para as pessoas, em amor, sabe? Sim, a continuidade do legado. Você consegue sentir esse amor de forma tão pulsante que eu acho que você realmente... A pessoa tá viva dentro de você de verdade, né? É isso, cara. É interessante isso. Fico muito feliz. Que bom. Que alegria, cara. Que alegria ter esse bate-papo com vocês, compartilhar conteúdo, conhecimento. Tenho certeza que tá em casa vai poder observar e entender a história de cada um e como a aposta esportiva é algo sério, é algo que precisa ser estudado, é algo que precisa de muita responsabilidade e que é possível sim ganhar dinheiro, sem dúvida, mas com muita responsabilidade, com muita atenção. Muito obrigado por ter compartilhado a história de vocês. Eu agradeço, Matt. Muito obrigado pelo convite. As portas do Conversa de Baia tá aberta para os dois.
Vocês são um cara que eu admiro demais e fico muito feliz que a aposta, de alguma forma, tenha modificado a vida de vocês de forma positiva e que vocês aprenderam com isso. Muito obrigado pelo convite, Alexandre. Muito obrigado, Maurício. Deus abençoe vocês, tá? Igualmente. Obrigadão. Valeu.